Aqui no capítulo 22, a partir do versículo 7, diz assim as Escrituras: Chegou, porém, o dia dos pães asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. Jesus ordenou a Pedro e a João, e disse a eles: Ide e preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. No versículo 14: Chegando a hora, Jesus pôs-se à mesa com os 12 apóstolos, e disse-lhe: Desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça, porque vos digo que não comereis mais dela, até que ela se cumpra no reino de Deus. Assim, tomando o cálice, e havendo dado graça, disse: Tomai e reparti entre vós, porque vos digo que já não bebereis do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Tomando o pão, e havendo dado graça, o partiu, e entregou a eles, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também tomou o cálice depois da ceia, e disse: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Glorifique ao Senhor por essa palavra. Pai, mais uma vez estamos diante da tua presença e diante da tua palavra que foi lida, e creio que os nossos ouvidos ouviram a tua palavra, que frutifica, que prospera em nossas vidas. Senhor, que essa palavra que no início desse culto já foi ministrada, uma palavra que nos nossos ouvidos não tenha impedimento para receber a tua palavra, que os nossos corações estejam prontos a ouvir. Senhor, toma as nossas vidas nessa hora como instrumento dessa palavra que é destinada para o teu povo, Senhor. A palavra é tua, e apenas nós somos aquele que serve essa palavra, e os ouvintes que vão receber essa palavra. Ó Senhor, seja a tua presença nesse lugar, nesse santuário, sempre e constantemente. É a nossa oração, crendo que ela jamais voltará vazia, antes que os propósitos a que ela foi destinada venham se cumprir. Por isso te louvamos, por isso te agradecemos, fazemos isso tudo em nome de Jesus. Glorifique ao Senhor, se puder, aplauda ao Senhor também. O tema dessa mensagem, que é um culto especial, é Santa Ceia. Fazei isto em memória de mim. Repete comigo: fazei isto em memória de mim. Fala, eu devo fazer a Santa Ceia em memória de Jesus. Então, essas coisas que nós lemos, esse trecho que nós lemos, eu creio que registra aqui na Bíblia, Lucas está registrando, exatamente um grande episódio, grandes momentos que Jesus estava passando aqui pela terra, seus últimos momentos que ele registra. E o registro que ele dá, esse momento, nós vemos uma ação dele, e ele sabendo qual seria o critério, qual seria essa celebração que ele estaria celebrando com os seus discípulos, que seria a Páscoa, que a Páscoa era a celebração dos judeus, e ele transfere essa Páscoa, no momento da Páscoa, para a Santa Ceia, que a qual ele estava ali com os seus 12 apóstolos. O interessante é que, conforme nós lemos aqui, que as duas partes do texto que aqui fala, e também em Coríntios, que Paulo fala aos Coríntios, ele fala que ele dá graças, em 2 episódios. Então você vê que é interessante, esse último episódio, que Jesus começa a conviver com seus discípulos, era exatamente, marcava o início do seu sacrifício, da sua entrega, da sua morte, de tudo aquilo que ele já veio destinado a sofrer, por nossa culpa, por nossa causa, mas o propósito de Deus que ele assumiu. Mas aqui nós lemos um texto interessante, que ele dá graças a Deus. Então vamos entender que esse momento da Santa Ceia foi um culto, que a gente denomina um culto de ações de graças. Que culto é esse de ações de graças que nós fazemos? De gratidão. Um culto onde a gente celebra. Culto de ações de graças é aquilo que você faz às vezes com um problema, depois você recebe uma vitória, de uma dificuldade que você supera, né? De um benefício que você recebe de Deus, você faz um culto de ações de graça. Então é um momento de celebração.
E eu começo a imaginar essa santa ceia, que Jesus com 12 apóstolos sentados à mesa, que ali era uma festa. Ali estava um momento de gratidão. Porque quando nós agradecemos a Deus, nós devemos agradecer porque estamos com o nosso coração agradecido. Se o nosso coração está agradecido, ele está feliz por isso. Ele está contente por isso. E a Bíblia diz que a gente fala, né, um texto que não tem nada a ver ao assunto, mas que até nas nossas lutas, nós devemos agradecer a Deus. E se na nossa luta, nós temos que agradecer a Deus, no momento da gratidão, a luta não tem mais validade. Tem a validade aqui que eu estou fazendo, agradecendo a Deus pela luta, com o momento de felicidade. Porque nós temos a certeza que a nossa tristeza, ela tem que saltar de alegria. Então eu começo a imaginar esse momento que Jesus Cristo estava passando, nesses últimos momentos que ele estava aqui, que é o histórico que nós vemos, que foi registrado por Lucas, traduzindo essa verdade. Ali é importante também nós salientarmos que Jesus Cristo era acompanhado de multidões, pessoas próximas, muitas pessoas estavam sempre perto de Jesus. Maria, Marta, Lázaro. Lázaro era um amigo pessoal de Jesus. Jesus comia, dormia na casa de Lázaro. E eu acho uma coisa interessante que Jesus reúne apenas 12 apóstolos. E esses 12 apóstolos que ele escolheu. E o que eu vejo, a primeira coisa, um privilégio grande que eles tiveram de assentar a uma festa, numa mesa de celebração, uma mesa onde tudo estava sendo grato. E aí nesse momento você vê que ele escolhe 12. Então, meu irmão, o privilégio de você estar sentado nessa mesa é uma escolha dele para você estar aqui. O privilégio daqueles 12 apóstolos é o mesmo privilégio que você tem de estar sentado a essa mesa para celebrar a ceia que um dia ele serviu e pediu para continuar servindo. E nessa mesa, como eu sempre falo, na ação espiritual, ele está presente aqui nessa noite. E que nós estamos diante dele. Então, privilégio muito grande. Então, esse histórico que Jesus vive no momento da Santa Ceia, essa memória que nós temos que começar a guardar no nosso coração. A segunda memória que a gente vê, devemos lembrar da Santa Ceia, é que Jesus Cristo estava reunido com quantos apóstolos? Quantos? 12. Entre esses 12, estava quem? Judas. E Jesus antecipa na celebração que um daqueles que estava sentado àquela mesa ia o trair. E a preocupação das pessoas ali assentadas, os apóstolos, quem seria essa pessoa? E eu vejo que Judas, além de ter os seus pés lavados por Jesus, ele participa da Santa Ceia. E agora imagine o clima, que depois ele é identificado, que todo mundo começa a viver um clima de quem era quem. O que eu vejo, a primeira lição que eu aprendo nesse episódio que eu estou falando? Que ali, ninguém se preocupou com o clima da traição. Eles preferiram viver o clima da festa. Segundo, que aprendemos aqui, é que ali estava configurado a prova que nós temos que viver nos dias de hoje, é a unidade que a Santa Ceia tem que nos permitir. Não importa o que vivemos, o problema, a Santa Ceia é comunhão. Jesus não deixou o clima do espírito de Judas interferir na Santa Ceia. Então ele começou, no segundo episódio da Santa Ceia, que foi o cálice, ele também faz o culto de ações de graça, agradecendo ao Pai por aquele momento especial. Glorifique o Senhor, se você está entendendo. Então esse episódio marcou a trajetória de Jesus. E a nossa lembrança, que diz, fazei isso em memória de mim. Memória é lembrança. Memória é recordação.
Memória é trazer aquilo que às vezes fica esquecido, trazer de volta como se fosse vivo as ações que aconteceram. Por que é que nós devemos lembrar? Jesus mandou deixar que esse ato fosse registrado nas suas escrituras, para que houvesse lembrança, dizendo ele: fazer isto em memória de mim. Então por que nós devemos lembrar? Pela razão única que nós temos que fazer. Somos ordenados a fazer. Fazei, diga fazei. Fazer não é opção, é ordenança, temos que fazer. Então, lembrar é uma condição que devemos fazer. Segundo, essa memória que nós temos que lembrar, o que nós devemos lembrar? Primeiro, nós devemos lembrar, e o que devemos lembrar? Devemos lembrar a sua vida. E não é difícil, isso está a hora que quiser, na nossa mente, a hora que precisar, a nossa mente consegue saber e relatar qual foi o sacrifício de Jesus. Qual foi a sua morte? Não precisa nenhum filme, não precisa nada que nos venha trazer a lembrança, porque a própria mensagem da cruz, que nos trouxe a salvação, nos carimba na nossa mente essa lembrança que ele sofreu, que ele padeceu, que ele entregou o seu corpo, que ele foi crucificado, que ele padeceu toda afronta. E essa lembrança nós não podemos deixar de ter, que Jesus Cristo morreu, e nós temos que lembrar qual foi este sacrifício. Cada cravo representa algo para as nossas vidas. A cruz que ele carrega, ele não só carrega um peso de uma cruz, que pela sua estrutura era difícil de carregar, que a ele também teve que ser ajudado para que ele chegasse até a conclusão da trajetória da cruz. Mas o que está nesse peso? Qual foi esse peso? Além do peso natural que estava naquela cruz, estava ali os meus pecados. Que às vezes nós lembramos, que dó de Jesus, carregar um peso que até um homem mais forte teve que ajudar. Coitadinho de Jesus, rasgou, machucou os seus ombros, ficou sangrando. Aquela coroa de espinho, imagina, é uma dor insuportável. Aquela coroa que foi colocada nele, enfiada na cabeça dele, o sangue vertia. E nós olhamos os aspectos físicos e naturais que Jesus sofreu. Mas ali estava representado, que essa lembrança que nós temos, por isso que nós devemos lembrar, o que é que representa aquela coroa de espinho? O que é que representa aquela cruz pesada? O que é que representa aquele escravo em suas mãos? O que representa os cravos nos seus pés? O que representa uma lança transpassada de um lado para outro? Essa lembrança, nós temos que lembrar e entender sempre que tudo isso ele fez por mim. Tudo isso ele fez por você. Então nós temos que lembrar sempre que alguém fez alguma coisa sacrificial, marcado pela história, marcado pela época, marcado nos registros que nós vivemos, mas muito mais, está marcado na tábua do meu coração, que garantiu a mim todo esse sofrimento, a minha redenção, a minha salvação e a minha certeza de poder estar um dia com Ele. Aplauda ao Senhor por isso. Por isso que nós devemos lembrar. O que devemos lembrar? Essa forma que nós devemos lembrar, que traz uma coisa fantástica para as nossas vidas. Jesus Cristo morreu. Aquela morte teve um significado muito grande. Por isso que nós temos que lembrar a sua morte. Porque havendo a morte de Jesus Cristo, houve um resultado, porque ali também estava sepultado todos os nossos pecados.
Ali estava sepultado toda a nossa vida. Toda ação que nós vínhamos trazendo das nossas gerações, e traz das nossas gerações, ali está sendo sepultado. Quando alguém quer encerrar um problema, ou uma lembrança, ele fala, vou sepultar isso. Quer dizer, isso aqui não representa mais nada na minha vida. Esse sepultamento quer dizer, isso aqui não significa mais. Então, por que nós devemos lembrar isso? Perdão, o que é que nós devemos lembrar? Essa morte de Jesus, esse sepultamento de Jesus, que ali está sepultado todos os nossos pecados. Ali está sepultado, como a gente fala, a nossa velha criatura. Ali está sepultado tudo aquilo que a nossa ação de direito, que os nossos pais naturais, Adão e Eva, nos colocaram, que foi a nossa herança. Nós temos uma herança ressuscitada, que é a herança de Jesus Cristo, que Ele conquistou ali na cruz do Calvário. Mas também nós temos que ter a certeza que a nossa herança maldita, de miséria, de sofrimento, de morte eterna, também foi sepultada com Jesus Cristo ali naquela sepultura. Então glorifique ao Senhor por isso. Aquilo que nós devemos lembrar, o quê? Que depois do sepultamento de Jesus, que com Ele foi sepultado todo o nosso passado. Você pode glorificar ao Senhor que o teu passado está sepultado? Que na morte, na cruz, Ele levou. Então, ali estava toda a marca sendo crucificada. Depois Jesus também foi crucificado. Depois Jesus Cristo foi tirado da cruz. Então ali também estava sendo tirado Jesus da cruz com os nossos pecados. Ali Jesus Cristo entra e é sepultado. Ali com Ele também foi sepultado os nossos pecados, as nossas misérias, as nossas maldições. Mas a coisa mais linda e maravilhosa é que ao terceiro dia iria acontecer um episódio. Iria acontecer algo fenomenal. Mas antes que isso acontecesse, nesses 3 dias, Ele está no ventre da terra, no centro da terra. E ali estava tomando a chave do inferno e da morte, que estava destinada para mim e para você. O direito que o diabo teve sobre as nossas vidas, Jesus Cristo pega de volta. Glorifique ao Senhor. É pouco que para você glorificar o Senhor. Ele pega de volta. E Ele não pega apenas roubando, porque a ação do diabo é roubar. Ele pega pagando com seu sangue. A moeda que Ele paga, aquilo que era direito do diabo, Ele pega de volta, mas Ele paga. Porque a ação do diabo é matar, roubar e destruir. Jesus não. Jesus não foi ladrão. Que já foi previsto que Ele tomaria como posse a minha vida e a tua vida. Mas também foi previsto que viria alguém que pisaria sobre Ele e nos resgataria. Então Ele foi pego não de surpresa, mas Ele foi pego desatento, porque Ele foi lá agora, aquilo que foi prometido, há mais de 2000 anos atrás, há mais de tempos atrás, eu vim resgatar daquilo que é meu, eu já previ, e tudo que Deus prevê para mim e para a tua vida, já está garantida, porque Ele previu a salvação, porque a salvação já está garantida, antes da fundação do mundo. Então teu resgate já estava certo, que o diabo teria que devolver aquilo que era direito de Deus. Então aplauda ao Senhor, essa grande vitória. Quando Ele resgata, depois do seu resgate, dele comprar, pagar o preço da devolução, Ele vem ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Repete comigo, ao terceiro dia,
Bem forte, diga: Ele ressuscitou. Aplauda a ressurreição de Jesus Cristo. O que nós devemos lembrar na Santa Ceia é que quando Ele ressuscita, temos que entender que é o Evangelho de Jesus Cristo. Se morremos com Ele na sua morte, temos a garantia que nessa morte, como nós falamos, está sepultado os nossos pecados, as nossas misérias. Mas Ele ressuscitou. Para quê? Para que também nós ressuscitássemos com Ele em novidade de vida. Foi pouco, glória a Deus, que você deu. Ressuscitamos uma outra dimensão. Lá não está na nossa ressurreição, que quando nós batizamos, é morte para a ressurreição, nesse ato, que é um símbolo, mas que tem uma representação bíblica, a qual foi deixado para o próprio Jesus, que quando você nasce uma novidade de vida, creia nisso, lembre disso, que com Ele morreu, se nós morremos com Ele, ressuscitaremos com Ele, e quando ressuscitamos, nós temos certeza que nós vamos ressuscitar como Ele ressuscitou. Ele já não era aquele Jesus Cristo que andava pela Galileia, embora estava em corpore ali, mas ele já estava em outra dimensão, em outra forma. Quem é que morre com o jeito que Jesus morreu, se volta na mesma condição, onde até a última gota de sangue foi vertido do corpo dele, e 3 dias ele ressuscita. Não era mais aquele Jesus que andava por Jericó e curava os cegos, não era aquele que estava ressuscitando mais, não era aquele Jesus, mas era um Jesus totalmente glorificado, porque a sua ressurreição garante a sua glorificação. Então aplauda Ele por isso. E se nós ressuscitamos com Ele, a nossa dimensão de vida é da mesma forma que Jesus ressuscitou, em novidade, repete comigo, novidade de vida, é uma vida nova. Então quando eu olho a Santa Ceia, que eu devo lembrar isso, que é fazer em memória de mim, ele diz fazer, e lembra disso, a memória que eu tenho que ter, que esse sacrifício, essa morte, esse sepultamento e essa ressurreição não pode contar somente com um episódio, tem que representar alguma coisa para mim. Jesus Cristo deixou uma mensagem para mim e para você entender todo esse processo, que às vezes nós entendemos até o seu sacrifício e paramos por aí. E a Santa Ceia é crescimento, é entender tudo isso. Então lembra, meu irmão, que a morte de Jesus Cristo morre os nossos pecados, mas a sua ressurreição traz a nossa novidade de vida. Aplauda o Senhor mais uma vez. Como é que nós devemos lembrar? Como é que nós devemos lembrar esse sacrifício? O mundo conta a história de Jesus, e eles contam como se fosse Pedro Álvares Cabral, Tiradentes, tantos mártires da história do país, do mundo. Eles contam a história de Jesus da mesma forma. Primeiro, que não entende isso que nós estamos entendendo, que nós temos que fazer a Santa Ceia discernindo o corpo e o sangue de Jesus, entendendo. O mundo não entende nada disso. E como que eles tratam isso? Como eles veem isso? Como eles leem isso? Muitas igrejas até servem a Santa Ceia. O mundo serve. Infelizmente até igrejas fazem dessa forma. Como é que devemos fazer a Santa Ceia? Em reverência. Diz Paulo o seguinte, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Porque todo aquele que beber indignamente, ou comer indignamente, está fazendo sem reverência nenhuma ao ato que ele está fazendo. O
O que nós temos que entender, que a Santa Ceia, que Jesus disse, fazeis sempre em memória de mim. Aí eu pergunto, que a reverência à Santa Ceia, que a Santa Ceia nada mais é do que o sacrifício de Jesus, representado dessa forma. Porque o sacrifício de Jesus não pode ser lembrado na Santa Ceia. O sacrifício dele tem que lembrar todos os dias. Então a reverência da Santa Ceia fica assim, pelo ato do culto, pelo ato da celebração. Quando assentamos nessa mesa, nós temos já que estar preparado, porque a festa é para os escolhidos. Você é escolhido de Deus para essa festa? Para sentar nessa mesa, é que a opção, a gente faz várias ações aqui. Para o convite a essa festa, não pode caber assim, ó, cheguei na festa e eu não posso participar. Porque os 12, até Judas, estava sentado à mesa. Então nessa festa, todos temos que participar, porque o convite é para participar. Quem é que vai numa festa de casamento ou de aniversário? Você não participa daquilo que está lá. Você foi convidado para participar da festa. Então a Santa Ceia não é preparo. A Santa Ceia é dizer que eu estou preparado. Quem glorifica ao Senhor? A Santa Ceia não pode ser um ato que eu vou me preparar. Quando Paulo fala, e a gente faz isso, é o dever nosso como pastores, dá a oportunidade da restauração. Quando Paulo fala, examine-se pois o homem a si mesmo, esse exame não pode só ficar configurado no dia do culto da Santa Ceia. Porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, independente da Santa Ceia. Ele deixou apenas um marco. Eu tenho que lembrar que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, quando eu acordo todos os dias. Que os meus pecados estão perdoados, eu tenho que lembrar todos os dias. Que Ele morreu, e com Ele os meus pecados foram sepultados, as minhas maldições foram sepultadas, eu tenho que lembrar todos os dias. Eu tenho que lembrar todos os dias que Ele, ao terceiro dia, Ele ressuscitou. E com Ele, eu ressuscitei também, em novidade de vida. Então essa Santa Ceia, aqui é um marco, fala comigo, é um marco. É a celebração daquilo que eu vivo. A Santa Ceia nada mais é daquilo que eu convivo com essa lembrança. Tem igrejas que tem lá antigamente, quando Paulo institui a Santa Ceia, perdão, que os discípulos, antes de Paulo, ele que instruiu depois, que os discípulos começaram a ministrar a Santa Ceia, era todos os dias. Depois era todas as semanas, depois todos os domingos. Tem igreja que é uma vez por mês, tem igreja que é uma vez por ano. E se uma vez por ano eu participo da Santa Ceia, como fica a minha lembrança? Só vou lembrar daqui a um ano? Lembra? Santa Ceia é uma celebração. Santa Ceia é o momento de você ser grato a Deus pela vitória da cruz. Então aquilo que nós devemos lembrar, por isso fazer isso em memória de mim, que nessa noite, a memória da Santa Ceia não fique restrito a apenas daqui 30 dias, que parece que vai acontecer dia 6 de novembro, que eu vou ter que me lembrar do sacrifício de Jesus. Durma pensando no sacrifício de Jesus. Acorde dormindo, acorde pensando no sacrifício de Jesus. Passa o teu dia pensando no sacrifício de Jesus, porque Ele morreu por mim todos os dias. Para encerrar essa palavra, o que nós devemos lembrar, isso não pode calar nos nossos corações. Como eu falei, a Santa Ceia é a garantia do que eu tenho, que eu posso participar. Eu tenho que vir aqui garantido, igual o japonês garantido, né? A Santa Ceia eu tenho que vir para ela garantido. Porque a certeza que eu tenho que ter é que um dia, como Ele disse para os seus discípulos, um dia vocês vão participar comigo no reino do meu Pai. Isso pode ser daqui a pouco. Isso pode ser
amanhã. Pode acontecer a qualquer hora. Aí os irmãos vão entender que eu tenho que lembrar, como diz Jesus, fazer isso em memória de mim, não fazer somente na Santa Ceia, porque senão como é que eu vou me preparar se ele vier amanhã? Como é que eu vou fazer essa reflexão que nós fazemos antes da Santa Ceia? Por isso que ele diz, fazei sempre, 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 sempre em memória de mim. Então que nessa noite saiamos as nossas práticas religiosas, que a gente critica muito religiosidade, criticamos muito religiões, rezas que são vãs repetições, a gente critica muito isso, mas as nossas práticas cristãs, às vezes são atos religiosos, que só fazemos no ato, só fazemos no momento, o resto não precisa. Não é o que Jesus Cristo quer de mim e de você. A garantia que eu tenho que ele declara, esse aqui é o ato de você comemorar. Por isso que eu falo, a Santa Ceia é a maior festa da igreja cristã. Você pode celebrar isso? Você celebrou agora a morte de Jesus, meu. Você pode celebrar essa festa? Então aplauda essa festa maravilhosa. É festa. Nem Jesus deixou o clima daquela festa, sabendo que um episódio ia acontecer. Judas ia trair de cara, Pedro ia negar, ele seria entregue. Ele permitiu que a festa continuasse. Então esse momento, meu irmão, é um momento de festa, é um momento de celebração, de memorial, dizendo ele morreu, mas ele ressuscitou. Ele morreu, eu morri com ele. Ele ressuscitou, eu ressuscitei com ele. Ele reina nos céus, e eu como filho dele, reino aqui na terra. Levante as mãos e aplauda o reinado de Deus, que garantiu a você morrer com ele, ressuscitar com ele, e reinar também com ele. Então esse momento de nós celebrarmos, ver todo esse episódio de Jesus Cristo, e tratar no culto de Santa Ceia, mas o memorial sempre, a memória que temos que fazer sempre dele, não se esqueça, é todos os dias. Repete comigo assim, dessa forma, é todos os dias. Fala para o teu irmão, é todos os dias. Aplaudo mais uma vez, aleluias. Curva a tua cabeça. Eu oro a Deus, como eu disse no início e sempre digo na minha oração, que a palavra de Deus, ela jamais volta vazia. Ela não volta para Ele antes que ela cumpra o seu propósito. Eu tenho plenas convicções na minha vida, e creio que o Senhor assina embaixo aquilo que existe uma convicção minha. Eu tenho plena convicção que esse momento que a gente faz, e se faz necessário, a oportunidade de nós nos arrependermos, de nós chegarmos num culto como esse, como eu já falei, às vezes de surpresa, fui pego de surpresa, hoje é o culto de Santa Ceia. Eu creio, eu oro, essa é a minha oração nessa hora, que esse momento seja um momento que passe em nossas vidas, que quando nós chegarmos num culto como esse, já tendo a certeza que ele vai acontecer, mas se for pego de surpresa, seja a melhor surpresa que você possa ter, em estar deparado numa mesa pronta, que faz parte daquilo que Jesus Cristo deixou instituído, uma festa. Não seja o teu velório, não seja os teus pesadelos, não seja os seus rumores, temores, que não sejam os seus remorsos. Essa hora chega pessoas com remorsos, pessoas com pesadelos, medos do culto que está acontecendo. É bom ter o temor, mas que quando você chegar por essas portas, eu oro a Deus e tenho certeza que você não vai ver a hora do culto da Santa Ceia acontecer, porque vai ser o momento que você vai vir celebrar, porque você foi convidado para isso.
Como você vai para um convite de casamento, chega lá, você vai recelebrar aquela festa, um convite de aniversário que você vai celebrar aquela festa. No convite da Santa Ceia, que Jesus Cristo já convidou para que estivéssemos participando dessa festa, você venha com a gratidão, com louvor, com prazer, com as lembranças que Ele deixa, marca em nossas vidas, dizendo, tudo isso que Ele fez, foi por minha causa, e hoje eu sou feliz por isso. Eu vou celebrar essa morte, eu vou celebrar essa ressurreição, eu vou celebrar a abertura do caminho que Ele deixou para mim, a estar diante dos santos, para adorar o Deus Todo-Poderoso. Pai, em nome de Jesus, é minha oração nessa noite, em que nós, como teus filhos, que cada passo estamos caminhando e aprendendo a viver o teu evangelho. Não permita, Senhor, que as nossas práticas se tornem práticas religiosas, práticas às vezes até de costume, ou práticas, Senhor, que às vezes nós marcamos tempo, marcamos época, marcamos celebrações, e o restante do tempo nós esquecemos. Que nos nossos corações, aquilo que o teu Espírito Santo dá-nos a clareza, fazer em memória do teu Filho amado, e como nós devemos fazer, que não seja uma lembrança apenas nesse culto que celebramos uma vez por mês em nosso ministério, mas que no nosso coração, acorde pensando nisso, durma pensando nisso, sonhe pensando nisso, para viver a verdade do Evangelho. E esse culto, Senhor, eu oro e creio, que vai ser uma festa da tua igreja aqui na terra, vai ser uma celebração, vai ser momento de júbilo, porque eu creio, Senhor, que aquele episódio marcou uma história, e marcou uma história que chegou até nós, mas que nós não venhamos com o tempo deixar que isso, Senhor, nos torne uma religiosidade. Nesse momento, eu quero apresentar a vida dos teus filhos. Não sabemos de que forma cada um chegou aqui. Eu quero que o teu Espírito Santo, que envolve as nossas vidas, que nós não podemos fazer isso, Senhor, sem discernir o teu corpo, sem discernir o teu sangue, saber o que isso representou, como representou, quando representou e por que representou. Que seja a nossa vida diária cristã, que seja o nosso testemunho diário de cristão, de viver esse evangelho que nos trouxe mudança de vida. Pai, eu te peço, Senhor, que nesse momento que vamos fazer essa celebração, que já estamos celebrando, vamos compartilhar do teu corpo e do teu sangue, Senhor, possa ser da maior forma, Senhor, deixada pelo Senhor um dia, e que hoje nós estamos aqui concluindo essa palavra, em nome de Jesus, que todos possam dizer amém. Com os teus olhos fechados ainda, enquanto os nossos obreiros vão estar vindo aqui na frente, faça isso se você não fez. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Faça um exame pessoal teu, faça um exame daquilo que você realmente tem, olhando a sua vida pessoal, olhando a sua vida natural, olhando se você faz isso por prática, se você faz apenas porque foi pego de surpresa, ou você entende o que você está fazendo. Esse minuto, enquanto está sendo preparado, faça uma reflexão pessoal aí, examine você, as tuas atitudes, examine, pois, você a si mesmo. Examine você as atitudes que você tem tido do mês passado, que foi a Santa Ceia passada, e o que você está fazendo hoje. Como foi? Faça uma reflexão. Melhorou? Modificou suas atitudes? Nós venhamos aqui e lembramos através do texto, mas isso tem que estar guardado na tábua do teu coração, tem que estar registrado na tua vida, a marca, como diz a palavra, o louvor que foi ministrado aqui, eu fui marcado com sangue. Não pode ser um louvor que nós cantamos e ministramos, que fosse apenas uma ação bonita dessa frase, mas que seja a marca da tua vida, a marca do sangue. A marca do sangue nos deixa lembranças. A marca que nós temos, quando a gente tem uma marca no corpo, a gente fica olhando e vê o que foi aquilo.
Toda vez que a gente olha, a gente sabe que foi algum machucado, algum trauma. A gente olha aquela marca e fica assim, olha o que aconteceu, contamos até o histórico. Você tem a marca de sangue, e o sangue de Jesus Cristo, e ele tem que ser visto todos os dias, ele tem que representar para você algo todos os dias, ele não pode faltar na tua vida todos os dias. Que para o próximo mês, se assim nós não tivermos gozando, já ter participado da mesa do Cordeiro, venhamos com esse espírito, com a mesma celebração que foi dada quando falaram, que nós falamos, é o momento dos dízimos e as ofertas. Houve um aplauso, houve uma euforia de alegria. Quando anunciar a Santa Ceia, lembra, vai ser uma festa, vai ser uma lembrança agradável do que foi o sacrifício de Jesus. É o momento da gratidão. Paulo fala: examine-se, pois, a si mesmo. Esse exame está sendo feito agora. E assim, coma desse pão, beba desse cálice. Não permite que ações contrárias ao que você crê substitua a tua presença diante dessa mesa. E eu quero agora convidar você a ficar de pés, na mesma ação espiritual que envolve a tua vida. Não saia dessa dimensão que você está ouvindo. Vamos levantar esse pão, que até o momento foi feito por mãos humanas, mas ele vai ser consagrado, vai representar, ele não tem ato espiritual de transmutação, mas ele vai representar esse corpo que foi partido por vós. Levante tuas mãos e estenda aqui para frente. Pai, no nome de Jesus, como teu filho amado fez aquele momento de gratidão, antes de servir o pão, ele levanta e agradece. Eu também nesse momento quero te agradecer, Pai, juntamente com a tua igreja, a ação do teu filho amado que tu entregou para que ele fosse imolado, seu corpo fosse entregue por nós. Nós, como igreja do Senhor, estamos aqui também agradecendo, fazendo esse momento como um momento de gratidão, o nosso culto de ações de graça, pela entrega do teu filho amado, entregar o seu corpo por nós. E nós queremos consagrar esse elemento que vai representar, que no mundo espiritual representa o seu corpo que foi entregue e partido por nós. Nesse momento dá essa dimensão e consagramos esses elementos a Ti. Da mesma forma, Senhor, queremos consagrar este cálice que representa o sangue do Teu Filho amado, vertido ali na cruz do Calvário, que foi derramado para perdão dos nossos pecados, que na cruz, que no momento da trajetória da cruz, que no momento da condenação, onde ele foi chicoteado, cada gota de sangue foi entregue e derramado por cada um de nós. E também agradecemos, porque ele não hesitou de, por alguns momentos, desistir, mas ele foi até o fim, de obedecer à tua vontade, e ir até o fim. Consagramos esses elementos, Senhor, para que ele tenha efeitos espirituais, a qual a tua palavra produz para as nossas vidas. Em nome de Jesus Cristo, nós te louvamos e te agradecemos, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que todos possam dizer amém. Você pode sentar no teu lugar. Os nossos obreiros vão estar servindo o pão, logo em seguida o cálice. Você que é batizado na igreja evangélica, no batismo das águas, você pode participar, e logo em seguida também você vai receber o cálice, e você participar conosco também. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pago, sacrifícios de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, ó meu Senhor, lavou minha mente e coração, me deu perdão
mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Canta comigo. Digno é o Senhor. Digno é o Senhor. O que Ele é? Sobre o trono estás, soberano Criador. Vou sempre te adorar. Vou sempre te adorar. Levante as mãos e celebre. Elevo minhas mãos, agradecendo Ele por esse sacrifício. Ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim. Declara essa frase com todo o poder e autoridade. Mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Glorifique ao Senhor, porque Ele ressuscitou. Esse elemento que você tem nas mãos, e a gente vê cada um com um pedaço desse corpo que representa o corpo de Jesus Cristo. Não é apenas para que você tenha a oportunidade de pegar uma partícula desse pão que representa o corpo de Jesus Cristo. Isso representa, que essa partícula representa que Ele foi partido por nós. Ele repartiu o seu corpo e entregou toda a partícula do seu corpo por nós. Então quando Ele parte, corta ali com os seus discípulos, Ele estava dizendo: meu corpo será partido por vós, entregue por vós. Então isso aqui não é apenas uma partícula que representa uma parte que você vai participar da Santa Ceia, mas é uma parte que Ele representa aquilo que Ele participou do seu corpo com você. Isso representa a tua vitória, aquilo que com tudo isso esse corpo foi sepultado, mas a garantia que nós demos nessa noite, que foi ressuscitado com Ele também. Aqui Paulo declarando, dizendo: tomai e comei. E Jesus Cristo declarando as frases de Paulo, disse: isto é o meu corpo, presta atenção, que é partido por vós. É um ato que a gente faz e automaticamente acontece. Ele parte e é partido por vós. Então essa parte que você tem as mãos é o ato que Jesus Cristo declarou que o seu corpo fosse partido. Então diz a Bíblia, o texto que nós lemos: tomai e comei, dessa parte que representa o corpo de Jesus. Glorifique o Senhor. Santo, santo é o Senhor. Tu és digno, Senhor. Oh, aleluia. Santo, 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 santo. Cordeiro santo, 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 santo. Oh, aleluia. Depois Jesus Cristo também pega o cálice, dizendo aos seus discípulos: esse cálice é o cálice do Novo Testamento, do meu sangue que foi derramado por vós. Aqui concretiza a obra da redenção, como declaramos que Jesus Cristo, na sua morte, pega nossas maldições ali na cruz e sepulta tudo isso. Mas depois Ele tinha que resgatar tudo aquilo que Ele estava concretizando.
Não bastaria ele apenas tirar-nos a maldição, mas ele precisava daquele que era maldito resgatar essa pessoa. E aí, como eu disse, ele entra no inferno e pega de volta, pelo seu sangue derramado, como diz, a terra digeriu o sangue de Jesus. E fazendo uma alusão a isso, que cada gota de Jesus Cristo que entrou naquela terra, entrou nas profundezas do inferno. E ali estava cada gota, como se fosse cada moeda, entrando e pagando o preço do nosso resgate. Aleluia, glorifique ao Senhor. Cada gota que penetrava ali na terra, era a moeda que entrava no inferno, e dizendo para Satanás: olha aqui, estou pagando um a um, cada item daquilo que você teve de direito por um dia, agora eu resgato, através do meu sangue, compro a vida e uma nova herança, um novo modelo, eu dou através do meu sangue. E Jesus Cristo, por isso que declaro, essa nova aliança do meu sangue, a aliança é quebrada com o inferno, e você firma uma aliança com Jesus Cristo, através da cruz do Calvário, através do derramamento do seu sangue. Então glorifique ao Senhor, o resgate da tua vida, a redenção da tua vida, pelo sacrifício de Jesus. Celebre ao Senhor por isso. Oh, aleluia. Lembra que a Santa Ceia tinha um episódio que marcava aquele momento, que era um momento que a rejeição de um que iria trair não perdeu o clima da festa, não mudou o clima da festa, prevaleceu a unidade de Jesus Cristo. Nós sabemos que Jesus Cristo está presente nessa festa, através do Espírito Santo, e que nada pode quebrar o clima da unidade, o clima da festa. Então troque o cálice com 2 ou 3 pessoas aí. Se arrependa se há alguma coisa que ele fez com você, você fez por ele, mas que a festa não seja comprometida, que o clima da festa não seja comprometido, mas que ele seja quebrado agora, pelo poder do sangue de Jesus Cristo, que garante a nossa vitória. Aleluia. Ministra uma palavra ao teu irmão. Oh, aleluia. Esse cordeiro maravilhoso que verteu o seu sangue e morreu por nós, morreu por mim, mas ele ressuscitou. Mas ressuscitou, digno é o Senhor. Aleluia. Levante esse cálice aqui. Como eu sempre digo, veja que é real, veja que é real, viva que é real. Esse momento, meu irmão, creia, o inferno está amargando a tua vitória, porque ele sabe, nós às vezes não valorizaríamos o valor que o sangue tem, mas o diabo sabe que o valor que ele tem, porque ele sabe tanto o valor que ele tem desse sangue, que ele perdeu você na cruz do Calvário. Ele perdeu a posse que ele tinha de você. Levante as mãos e glorifique ao Senhor. Levante esse cálice e glorifique ao Senhor, porque na cruz ele perdeu você. Então quando você celebra a Santa Ceia para ele começa a meditar, imaginar o que ele perdeu. Mas ele perdeu, mas você ganhou. Você ganhou, a cruz ganhou, o reino ganhou. Então levante esse cálice aqui e celebre a tua vitória. Que alguém ganha, é o reino de Deus, e que você é o beneficiário do reino de Deus. Sabendo dessa verdade, fazer isso tomando esse cálice, isso a hora que beberes, em memória de mim. Tomai dele. Vai agradecendo aí. Vai agradecendo aí. Aleluia. Aleluia. Você que não participou da Santa Ceia, não fique constrangido com isso.
ao momento que você vai participar do batismo, que aí você vai ter o direito. Mas a bênção do Senhor está aí nesse lugar. São ordenanças que nós temos em cumprir e que nós fazemos isso. E aquilo que nós fazemos diante do reino, diante das nossas ações de Deus, só gerem benefícios espirituais, materiais. É isso que traz a Santa Ceia para o fortalecimento espiritual. Porque Paulo fala assim: por isso que há entre vós muitos fracos e doentes. Há enfermidades físicas que são colocadas porque não sabe e não entende a Santa Ceia. Então, a virtude da Santa Ceia, ela é física e é espiritual. Então glorifique ao Senhor. Você que não participou, não tem problema nenhum. Celebre ao Senhor conosco. Pegue na mão da pessoa que está do teu lado aí. Aleluia. Vamos celebrar junto essa vitória. Oh, porque a vitória não é da igreja. A primeira vitória é da cruz. A vitória de Jesus Cristo. E aí transfere essa vitória para nós nessa noite. Bem forte. Aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Celebre assim dizendo: aleluia, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Quem crê nisso? Então declara assim: aleluia, Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. digno é, Digno de louvor, Ele sempre é. digno de louvor. Tu és santo, Tu és santo, santo, santo. santo. Quem é santo? É o Senhor Deus poderoso. Somente Ele é. Digno de louvor, digno de louvor. Para todo sempre. Oh, aleluias. Glorifique ao Senhor. Aleluia. Oh, aleluia. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Poderoso é o Senhor nosso Deus. Bem forte, diga assim: Aleluia. declare: Santo, Santo é o Senhor Deus poderoso. Digno de louvor, Digno de louvor, Tu és santo, santo é o Senhor Deus poderoso. digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo, santo É o Senhor Deus poderoso, digno de louvor, digno de louvor. Tu és santo. Levante as mãos e glorifique ao Senhor. Exalte esse Deus que é santo. Oh, aleluia.
Glorifique a Ele, exalte a Ele a santidade do Senhor. Se renda diante da santidade do Senhor. Celebre a santidade do Senhor. Memorize a santidade do Senhor. O seu sacrifício não foi em vão. O seu sacrifício não só foi para marcar uma época, mas nessa noite, no Ministério Tempo de Adoração, celebra a virtude da ressurreição de Jesus Cristo, o seu sacrifício, a sua morte, que nessa noite celebramos com alegria, com uma festa, em que os céus celebram, a terra celebra a morte, a ressurreição e a entrada do Senhor, que entra nas alturas, onde é celebrado pelos serafins, que recebe aquele que um dia a morte não pode deter, mas ele ressuscita e está hoje assentado à direita de Deus Pai, olhando para tudo isso e dizendo: Pai, está ali aqueles que tu me deste, onde eu com meu sangue pude comprar, e hoje ele celebra a minha vitória e a vitória que tu me deste na minha morte, através da cruz do Calvário. Com a minha ressurreição eu distribuo a minha vitória para cada um daqueles que tu me destes um dia. Oh, levante as mãos e celebre a vitória de Jesus Cristo na cruz. Oh, digno é Ele. Tu és santo, santo, santo. É o Senhor Deus. Ele é poderoso. Digno és. Digno de louvor. Digno de louvor. Tu és santo, Santo. É o Senhor Deus poderoso. Digno de louvor. Oh, a tua semana está começando. Digno de louvor. E com Ele você começa essa semana, com a vitória da cruz do Calvário. Com essa semana que vai começar, que começa hoje, que amanhã é uma segunda-feira. Você não está só nessa caminhada. Aquilo que você celebrou aqui nessa noite, aquele que você celebrou nessa noite, Ele garante que estará com você todos os dias. E eu ministro na tua vida que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor possa resplandecer o seu rosto sobre ti e Ele tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus Pai, a companhia constante do Espírito Santo, esteja convosco todos os dias, até o momento especial em que nós encerramos todas as ações daqui da terra e celebraremos com Ele essa ceia no reino daquele que garantiu que estaremos celebrando com Ele. E essa paz que excede todo o pensamento humano possa viver na tua vida todos os dias, até esse momento em que tudo aqui acaba e começa no reino do Senhor, pelo poder maravilhoso da conquista da cruz de Senhor Jesus, o nosso Senhor. Aplauda Ele bem forte, dizendo: assim seja, Senhor. Declaro para o irmão: celebre sempre a morte de Jesus Cristo, faça-se memória dele.